Olá, jovens humanos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais uma madrugada corajosa para contar uns bons relatos, né? Então é isso, não vou ficar me alongando muito na introdução, mas já vou pedir para você deixar o like, compartilhar esse vídeo. Você já sabe que vai estar bom, então, por favor, não tema, né? Se tiver a opção de hypar aí, hypa para mim que ajuda demais, tá bom? Então é isso, vamos para o primeiro relato. E o primeiro relato se chama A Casa do Cemitério. Quando eu tinha por volta de 7 anos e minha irmã 9, nossa família se mudou para uma casa ao lado de um grande cemitério. Estou falando de milhares e milhares de corpos enterrados, juntamente com um mausoléu, que provavelmente tinha pelo menos umas 100 pessoas. Você não podia ver nossa casa da estrada, pois ela estava escondida por trás das árvores. Mas nossa entrada era longa e pelo caminho você literalmente podia ver as lápides. Era conveniente para minha família na época, pois meu pai trabalhava nesse cemitério como coveiro. Como crianças pequenas, minha irmã e eu não tínhamos medo dessa casa nem do cemitério. Ainda não tínhamos sido expostas àquela ideia de coisas paranormais. Na verdade, passávamos muito tempo andando pelo cemitério e pela fonte que havia lá. Também visitávamos nosso pai enquanto ele trabalhava. Apesar de estarmos bem com a casa e o cemitério, meus pais estavam meio desconfortáveis com a casa, assim que começamos a morar lá. Lembro-me deles mencionando buracos nos cantos dos quartos, como se o antigo proprietário tivesse câmeras na casa, mas como crianças não entendíamos por que isso seria tão estranho. Minha avó materna morava conosco na época e chamávamos de Nani. Ela havia tido derrames no passado, então por isso era um pouco frágil. Não conseguia andar muito bem e precisava de assistência para fazer certas coisas. Ela estava muito fraca, mas a sua mente ainda estava bem afiada. O quarto da minha Nani e o quarto da minha irmã eram conectados por um banheiro. Então cada quarto tinha uma porta para o banheiro. Bom, dito isso, vamos para o ocorrido mesmo. Um dia meus pais foram fazer compras e nos deixaram com a Nani. Pode parecer até uma ideia estúpida, considerando a saúde de Nani, mas minha irmã e eu éramos bem comportadas, não faríamos nada de ruim ou daríamos trabalho a ela. Estávamos sentadas no meio do quarto da minha irmã, brincando no chão, quando de repente a porta do banheiro, que estava fechada, começou a tremer violentamente, como se alguém estivesse agarrando a maçaneta e a sacudindo fortemente. Imediatamente nos levantamos e fomos para junto da Nani. Ela estava sentada no quarto assistindo TV e ficamos no quarto dela até meus pais voltarem. Tenho certeza de que não foi ela, porque ela teria dito. Mesmo assim, não havia como ela conseguisse acudir a porta daquele jeito, porque ela era realmente muito fraca. Minha irmã teve outras experiências naquela casa, como figuras espiando por meio da fresta da porta do quarto dela. Também vimos uma menina de cabelos pretos, na maioria das vezes do lado de fora da nossa casa. Foi a única experiência paranormal que eu vivenciei, mas para mim é significativa, especialmente porque não fui o único a testemunhar isso. Gente, né? É também em casa no cemitério, né? Apesar de que eu tenho uma teoria que eu acho que eu já até comentei aqui, de que não sei se fica muito espírito em cemitério não, viu? Eu, por exemplo, quando eu morrer, é o último lugar que eu quero ficar. Mas enfim. E assim, eu acho interessante que fala assim que não viveu nada demais na casa, né? Só a porta da nossa sacudida, assim, tá tudo certo. Mas enfim, gente, não tem muito o que comentar do relato. Obrigada pelo relato. Vocês já sabiam o que era, né? A casa, o local, sabia que tinha alguma coisa estranha ali. E que bom que não foi uma coisa que, tipo, traumatizou vocês, assim, né? Enfim. Então vamos para o próximo relato, e chama Demônio na Faculdade. Quando eu era calouro na faculdade, tive o que até hoje é a experiência mais aterrorizante da minha vida. Uma noite eu estava saindo com amigos por volta de 1h da manhã, quando decidi que finalmente era hora de me preparar para dormir. Eu morava em um dormitório de calouros, com longos corredores de quartos e banheiros comuns, compartilhados no meio de cada andar. Entrei no banheiro do nosso andar
e comecei a me preparar para dormir, escovar os dentes, lavar o rosto, essas coisas. Enquanto lavava o rosto, instantaneamente fiquei sem fôlego e lutei para recuperar o fôlego. Nada me atingiu fisicamente, mas eu senti uma sensação de maldade tão tremendamente avassaladora atrás de mim que fiquei literalmente paralisado de medo. Eu não conseguia me mover e por segundos não consegui sequer respirar. Lembro-me da pressão da sala mudando, dos meus ouvidos literalmente estalando. Eu sabia que alguma coisa estava atrás de mim naquela sala. E eu juro pra você, eu sabia que se eu tivesse olhado no espelho para ver o que estava atrás de mim, provavelmente eu estava até internado, de tão assustador que foi. Basicamente, eu só corri pelo corredor e entrei no meu quarto assim que consegui me mover e respirar novamente. Me escondi debaixo das cobertas e do travesseiro até que finalmente adormeci algum tempo depois. Aproximadamente 6 a 7 anos depois, eu estava conversando com outro homem que se formou na mesma faculdade 3 anos depois de mim. Tínhamos muito em comum e havíamos atuado como assistente do mesmo professor. Esse homem sabia um pouco sobre a história da minha família com fantasmas, espíritos, e me pediu para compartilhar alguma dessas histórias com ele. Quando contei a ele a história da minha experiência naquele dormitório, ele ficou surpreso. Ele me contou que o professor, para quem nós dois trabalhamos, havia contado anos antes que o campus estava lutando contra uma presença demoníaca na mesma época em que tive minha experiência. Ele também disse que o nosso professor teve uma experiência idêntica à minha em seu escritório, tarde da noite. Nunca senti um mal puro e poderoso assim antes. Nunca senti tanto medo em toda a minha vida. Parte de mim se pergunta o que eu teria visto se eu tivesse olhado no espelho, mas eu estou muito grato por não ter feito isso. Gente, que interessante. Então, tipo assim, não é que era uma faculdade, um dormitório assombrado, né? Na verdade, é que pelo que eu entendi, eles estavam passando por um período ali onde alguma força demoníaca tomou conta ali da faculdade. Sabe-se lá por quê, né? Que loucura. Ainda bem que você deu conta de se formar, né? E ó, você tá doido. Gente, a faculdade, as coisas mais assustadoras que eu tive foi biofísica, viu? Que lá, né, não é normal não, mas tudo bem. Muito obrigada pelo relato, um beijo e que bom que deu tudo certo e eu imagino que também tenha dado tudo certo na faculdade, né? Porque, pelo que eu entendi aqui, o amigo dele, o cara com quem ele estava conversando, disse que o professor contou que alguns anos antes daquele momento que ele estava contando, aconteceu isso. Então, a faculdade deve ter resolvido o problema e essa força demoníaca foi embora. Mas, assim, essas coisas sempre me deixam muita pergunta. Tipo assim, por quê? O que aconteceu? O que desencadeou o demônio ir lá atentar na faculdade, entendeu? Eu fico sempre me perguntando. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Gostaria de saber. O próximo relato se chama Sebastian. Tenho 27 anos e isso aconteceu há 6 meses. Eu costumava ser cética até a experiência que tive quando eu estava de babá. Veja bem, eu estava cuidando de 3 crianças. Eu não vou falar os nomes aqui. A mais velha tem 10 anos, o do meio tem 8 e a mais nova tem 4. Desde que essa mais nova tinha alguns meses de idade, eu cuido dela. Nunca tive dificuldades reais com eles, além de alguns acessos de birra aqui ou ali, o que é normal. No geral, essas crianças são como se fossem minhas próprias. Outro dia, a mãe delas me ligou para cuidar delas novamente, mas dessa vez seria por 6 dias consecutivos, enquanto ela e o marido estavam em uma viagem de negócios. Nas 3 primeiras noites, tudo ocorreu na normalidade, até a 4ª noite. As crianças e eu estávamos assistindo desenhos animados até a hora de dormir. A caçulinha era a mais difícil de colocar na cama, já que era mais nova e tinha bem mais energia. Todas as 3 crianças dormiam no mesmo quarto, já que o quarto do irmão do meio estava sendo reformado. Quando finalmente consegui fazer a caçulinha dormir, desci para assistir o meu programa de TV. E foi aí que eu ouvi um brinquedo ABC dela.
O brinquedo tinha 3 letras como botões para que as crianças pudessem aprendê-las, ficar repetindo, sabe? Instantaneamente, pensei que a caçulinha tinha descido para brincar. Fiquei irritada, levantei-me do sofá e subi as escadas, abrindo a porta do quarto. Mas aí eu vi todas as crianças dormindo, e dormindo profundamente. Vale ressaltar que não havia brinquedos no chão. Verifiquei dentro do armário, onde os outros brinquedos eram guardados. Continuei procurando aquele brinquedo específico, mas não consegui encontrar, o que não fazia sentido, pois eu claramente o ouvi lá em cima. De repente ouvi o brinquedo lá embaixo, e o botão dizia: ABC, vem brincar comigo. Socorro! Seguido de uma risadinha. Foi exatamente o que eu ouvi. Meu estômago afundou ao ponto de eu simplesmente congelar de choque e confusão. Eu sabia com certeza que a caçulinha não tinha trazido aquele brinquedo para o andar de baixo. E em nenhum dos dias. Silenciosamente desci as escadas e mais tarde descobri que o brinquedo estava na mesa de jantar. Aí eu congelei novamente, né? Definitivamente ele não estava lá antes. Quando me aproximei do brinquedo, notei que ele estava desligado. Mas de repente, ele começou a tocar novamente. ABC, vem brincar comigo. Eu gritei na hora, peguei o brinquedo e tirei as pilhas. A filha mais velha chamou meu nome de cima da escada e perguntou o que estava acontecendo. Eu não queria assustá-la, então eu disse que não tinha nada de errado e que ela podia voltar para a cama. Eu não sabia o que fazer com aquela situação, como tratar, sabe? Então coloquei a pilha em uma gaveta e fui verificar as crianças. A mais velha sentou-se em sua cama quando me viu. Sentei ao lado dela e contei tudo, dizendo que estava tudo bem. E aí ela me falou: mentirosa, você tá aí com medo. Fiz uma cara de confusão e disse que tive só um pesadelo e foi isso. Ela balançou a cabeça lentamente, de forma negativa. Sebastian te assustou, né? Ele só quer brincar com o brinquedo da caçula. Eu estava tão confusa que nem ousei fazer mais perguntas. Não consegui dormir naquela noite. A mais velha também ouviu o brinquedo? Ela realmente estava acostumada com uma situação como aquela? Fiquei com essas perguntas na cabeça. Na noite seguinte, consegui dormir, pois nada de comum aconteceu até as 4 da manhã. Foi aí que eu ouvi sussurros do lado de fora da minha porta. Estava escuro e eu esfreguei os olhos para verificar o barulho. Vinha do quarto das crianças, que ficava em frente ao meu. Abri a porta levemente e vi a irmã mais velha sentada no tapete. Ela me olhou com surpresa quando eu perguntei o que ela estava fazendo acordada. E ela falou rapidinho: nada não. E eu falei, né? Vai pra cama, é muito cedo pra você estar acordada. Com quem que você tá falando, fulana? E ela simplesmente me encarou com uma expressão vazia. E eu insisti. Eu ouvi você conversando, eu sei que você estava falando. E aí ela disse: Sebastian tá chateado porque você não dá pra ele a mesma atenção que você dá pra nós. Ele continua tentando chamar sua atenção para que você cuide dele também. Todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Aí eu falei: por favor, vai pra cama e a gente fala disso mais tarde. E ela insistiu: não, Sebastian quer sua atenção agora e quer que você entenda isso. E ela falou num tom bem mais alto e forte. Nesse ponto, os irmãos dela acordaram, sentaram na cama e ficaram observando aquela cena bizarra. E eu falei: fulana, Sebastian precisa deixar você em paz. E aí eu olhei pra eles e eles pareciam, não estranhar aquela situação. E eu perguntei: todos vocês sabem sobre o Sebastian? E todos eles acenaram positivamente com a cabeça. Felizmente, os pais estavam voltando naquele dia, porque eu queria sair de lá o mais rápido possível. E então, 1 hora antes da chegada dos pais, a mais velha não queria comer o sanduíche que eu tinha feito para ela. Os irmãos dela não tiveram problema nenhum. Eles comeram e já estavam brincando lá no quintal. Quando eles terminaram, ela olhou para mim e falou: e cadê a refeição do Sebastian? Tentei jogar o jogo dela. Ah, é? E aonde que tá o Sebastião agora? E ela respondeu: ele tá segurando a sua perna. Meu corpo congelou só de imaginar aquilo. Meu estômago revirou. Tentei permanecer calma e positiva. E fui jogando o jogo. Bem, Sebastian, se você não se sentar à mesa, eu não farei um sanduíche para você. Então a mais velha sorriu enquanto olhava para baixo, onde eu estava de pé. Eu realmente esperava que os pais dela chegassem logo. Fiz um sanduíche extra e coloquei onde ela me falou que ele estava sentado.
Obrigada, ela disse. Não sei por que isso me fez sentir um pouco melhor. Eventualmente os pais chegaram. E uma vez que eles resolveram as coisas, enfim, desceram as malas, essas coisas e nos cumprimentaram, a mãe olhou para o sanduíche intocada e sorriu. A mais velha e as outras crianças já estavam do lado de fora com o pai naquele momento. Abaixei minha voz e disse que as crianças afirmavam que havia um garoto querendo minha atenção. Seus olhos se arregalaram. Sebastian, por favor, não me diga que ele te assustou. Ela me sentou no sofá e pediu para contar tudo o que aconteceu. Quando contei sobre o brinquedo, ela me contou que isso acontecia todas as outras noites, mas eles se acostumaram ao longo dos anos. Eu não sabia como eles conseguiam fazer aquilo, sinceramente. Mais tarde, ela acabou me explicando que a família que morava lá antes deles tinha um filho de 4 anos que faleceu na casa, e a família se mudou logo depois. Na época que essa família se mudou, a mais velha ainda era um bebê recém-nascido. Quando ela se tornou uma criança pequena, a mãe percebeu que ela falava sozinha. À medida que ela crescia e conseguia se expressar um pouco mais, ela dizia que Sebastian estava triste e sempre queria brincar, especialmente à noite. A mãe, naturalmente, pensou que era um amigo imaginário, mas à medida que os dias passavam, ela tornava isso tudo muito real, como se alguém tivesse de fato lá. Ela se lembrava de ouvir a filha discutindo com literalmente ninguém. E como um dos brinquedos desapareceu para depois aparecer no galpão trancado que tinha no quintal, e era impossível que a filha tivesse colocado lá. Isso deixou os pais arrepiados, então decidiram pesquisar a história da casa na esperança de encontrar alguma explicação para aquela situação. Descobriram que o menino havia falecido lá, sem muitas informações sobre o assunto. Isso foi devastador para eles. Decidiram lidar com a situação, já que o menino não estava prejudicando ninguém. Gente, o psicológico fica onde? Mas enfim. Também ficou claro que apenas a filha mais velha conseguia se comunicar com o Sebastian. Nenhum dos outros dois conseguiam. Mas eles cresceram sabendo que a filha, que a irmã, tinha um amigo. Quando perceberam que a menina ficava acordada até mais tarde da noite, brincando e conversando, simplesmente seguiram a rotina de dizer para ela para parar e dizer a Sebastian que era hora de dormir. A mãe seguiu dizendo: Querida, a minha filha já havia me contado sobre o Sebastian gostar de você desde que você começou a cuidar deles. Mas eu disse a ela para não te contar nada, pois poderia te assustar ou você até não acreditaria nela. Mas agora que você vê que o Sebastian realmente quer chamar sua atenção, ele é uma boa criança, seria destruidor para todos nós te ver sair daqui e não cuidar mais da nossa família. Porém, se isso é o que você decidir, eu até compreendo, né? Na realidade, Sebastião não causava mal algum. Isso, na verdade, me fez até sentir um pouco mal por ele, sabe? Claro, isso aconteceu inesperadamente. E durante 4 anos de babá, eu nunca tinha experimentado algo assim. Talvez Sebastião realmente quisesse atenção depois de tanto tempo. Além disso, eu não poderia deixar as minhas crianças, como mencionando anteriormente, eu as vejo como minhas próprias. Então decidi continuar cuidando delas após essa experiência. Cuidei delas mais umas 2 vezes e nada de extraordinário aconteceu, exceto por algumas coisas fora do lugar que parecia do nada. Mas eu me acostumei lentamente com isso. Não é tão fácil, né? Eu costumava não acreditar tanto no paranormal, mas é preciso experimentar para mudar completamente de ideia, como aconteceu comigo. Gente, meu Deus! Eu fui contando e arrepiando. Gente, obrigada pelo relato. E assim, que coisa não. Ai, será que eu daria conta? Não sei. Assim, se aceitar é uma coisa meio Annabelle, né? Você aceita que tem um espírito ali, aí você dá uma breve investigadinha ali na história. Apesar que assim, já tinha muitos anos, né? Porque quando eles mudou pra casa, a criança era recém-nascida, mais velha. E lá no início do relato fala que ela já tá com 10 anos. Então, assim, são muitos anos e o espírito, tipo, nunca fez nada, né? Só fica manifestando aqui e outro ali. Mas mesmo assim, é uma coisa meio estranha, né? Será que eles não pensam assim, olha, vai pra luz, você tá vendo uma luz, segue a luz. Enfim,
beijo pra você. Muito obrigada pelo relato. E corajosa você é bastante. Deixa aqui pra mim, gente, vocês teriam coragem de continuar trabalhando nessa casa? Eu não sei. Eu acho que eu ficaria com mais medo das pessoas, sabe? Porque, tipo, uma pessoa que acha isso natural não é muito certa da cabeça, não. Eu ia ficar meio ressapiada. Mas, enfim, vamos lá. O próximo relato chama O Assobio. Certa noite, eu estava guardando minhas galinhas, trancando-as para que não fossem atacadas. Eu estava sozinho, esperando meu irmão sair com uma lanterna para que pudéssemos procurar ovos juntos. Eu estava trancando todas as portinhas do galinheiro quando ouvi um assobio suave à minha esquerda. Isso não era tão raro assim, já que temos casas ao redor da nossa casa. Mas quando eu desviei o olhar na direção de onde eu tinha ouvido, ele subiu novamente e novamente. Aí eu só ignorei mesmo, pensando que era alguém chamando seu cachorro para casa ou qualquer coisa do tipo. Mas então, na terceira vez que eu desviei o olhar, ele assobiou bem pertinho do meu ouvido, fazendo parecer que estava bem ali, do meu lado, assobiando. Rapidamente virei a cabeça em direção ao assobio e não tinha ninguém lá. Olhei ao redor com cautela, mas não consegui ver nada que pudesse ter causado isso. Finalmente meu irmão saiu e nós rapidamente verificamos os ovos e voltamos para dentro de casa. Contei a eles e eles pareceram assustados, mas também meio alegres com o meu óbvio desconforto. Não sei bem se era um garoto tentando chamar minha atenção ou o quê. Estamos cercados por montanhas, então pode ter sido apenas um eco, mas eu não tenho certeza disso. Pode ter sido qualquer coisa, mas na hora não me pareceu algo racional ou até mesmo natural. Fiquei bem assustado no momento. Então, olhando agora de longe, talvez pode ter sido só um eco mesmo. Bem, nada mais parecido aconteceu comigo desde então. Quero dizer, isso foi há cerca de 1 ano, talvez até mais, ou um pouquinho menos. Me conforta o pensamento que se talvez fosse algo sobrenatural, teria persistido. Agora eu conto essa história como uma forma de diversão para os meus amigos, mas na época foi tudo, menos isso. Gente, isso me lembrou uma história que eu contei eu não sei como é que vai ficar a publicação, né? Eu vou falar assim, eu contei tem poucos dias. Mas assim, eu gravei tem poucos dias e eu acredito que não vai ficar muito longe a publicação desses vídeos, não. E aí na história, tipo, a menina tá lá fazendo o dever dela, e ela escuta uns gritos na rua, não dá muita importância, aí de repente escuta a porta do prédio lá abrindo, passos de botinas, e aí vem tipo um assobio bem pertinho, e ela sente pegando assim no ombro dela, e depois aí grita o pai vai lá, e aí vai ver, tem umas pegadas de animal na entrada, menino, um furdunço. Mas assim, esse negócio de assobio dá um medo, né? Eu vou te falar, imagina só um espírito que está em outro plano, ele dá conta de movimentar uma energia e escolhe assobiar. Chegar pertinho do seu ouvido, quer te atentar, não tem outra explicação um negócio desse não, gente. Enfim, né? Me deixa aqui nos comentários se alguém já passou por uma situação dessa de assobio? Porque a segunda história é muito pertinho uma da outra que eu recebo sobre isso. Então me conta aqui, vocês já passaram? Já aconteceu? O que vocês acham que é isso? Por que o espírito vem do bueiro, do nada, resolve, hoje eu vou lhe dar uma assobiada no ouvidinho de alguém? Eu queria entender, juro. Mas enfim. Então vamos para a próxima história de hoje, que chama Manifestação na Funerária. Oi, Morgana. Vou contar uma experiência que eu tive que me marcou bastante. Eu trabalhava em uma funerária e tive que fazer transporte noturno em um dos necrotérios para um serviço religioso no dia seguinte. Já tive muitos encontros assustadores, mas aquela noite eu senti mais medo, pois sabia que tinha que passar pela garagem sozinha. Liguei pro meu namorado na hora para ele me encontrar lá, para eu não ficar sozinha, sabe? Tive que sair da van, passar pelas portas laterais da garagem, abrir a funerária por dentro. Ele só chegou quando eu já tinha até descarregado o corpo e estava começando a empurrar o cadáver da mulher pelo corredor. Levei-a para a sala de preparação e rapidamente tranquei a porta atrás de mim. Meu namorado entrou do jeito que eu tinha feito e quando se aproximou de mim, nós dois ouvimos coisas se movendo dentro do quarto que eu tinha acabado de deixar o corpo e de trancar.
Assustados, a gente voltou pelo caminho de onde a gente veio para trancar tudo, mas tivemos que voltar no meio do caminho para ligar o alarme antes de podermos sair. Enquanto caminhávamos em direção à frente, ouvimos barulhos em vários escritórios próximos ao corredor. Começamos a correr em direção às portas duplas de vai e vem. E pudemos ouvir alguém nos perseguindo. Corremos pela porta lateral para recuperar o fôlego, e a expressão de rosto do meu então namorado era de horror absoluto. Eu tive que ir ligar o alarme e ele relutantemente foi também. Enquanto eu digitava o código, as portas duplas começaram a balançar descontroladamente. Socorro! Saímos correndo e enquanto eu estava trancando as portas, ouvimos um homem falando algo que não dava bem para entender. Só que ele falava cada vez mais alto. Eu estupidamente permaneci naquele trabalho por mais 6 meses depois disso. Só que eu me recusei totalmente a fazer transportes noturnos. Ainda bem, né? Gente, que loucura. É uma experiência a dois, né? Não foi algo que ela viveu sozinha. O namorado dela também escutou, viu as portas balançando, viu os negócios tudo. E eu, hein? E assim, eu acho que tem muito mais sentido ter assombração na funerária do que no cemitério. Não sei, eu tenho essa impressão, sabe? Porque, sei lá, a pessoa acabou de morrer, às vezes não entendeu ainda, né? Que tá lá e tal. Agora o cemitério não, né? Já tá lá, já enterrou uma galera que tá lá tem muito tempo. Enfim, eu acho que tem mais sentido. Mas é isso, obrigada pelo relato, um beijo. Que bom que você saiu de lá, minha irmã. Eu, hein? Ai, vamos para o próximo relato. Tocando piano. Frequentei uma universidade que era muito antiga, numa cidade muito antiga. E o prédio do teatro foi construído antes dos anos 30, sabe? A história conta que um garoto de 18 anos perdeu a vida enquanto ajudava a desenterrar as catacumbas de armazenamento que ficavam sob o solo do prédio. Agora, vamos avançar lá para os anos 90. A escola estava fazendo uma peça com 2 personagens no total, ambientada durante a Grande Depressão. No final de cada peça apresentada nessa escola, eles sempre levavam uma foto do elenco e penduravam nas paredes do corredor. A foto da apresentação daquele mostrava 13 crianças. Ninguém sabia quem era o 13º garoto. Ele não estava lá quando tiraram a foto, mas apareceu mesmo assim, vestido assim como o elenco, com roupas da época da Grande Depressão. Então, alguns anos depois, 2 outros estudantes e eu ficamos até tarde para praticar uma cena em uma das salas de aula do andar de cima. Então ouvimos claro como dia alguém tocando piano de cauda que estava guardado no palco principal. O som estava muito alto. Pensávamos que estávamos sozinhos no prédio, pois eram cerca de 11 da noite. Então decidimos fazer uma pausa e ver quem mais estava lá também, né? Descemos a escada principal, conversando e rindo, e então nos aproximamos das portas duplas do teatro principal. O tempo todo ainda ouvíamos a música tocando, porém, no momento em que abrimos as portas, o som parou. O enorme teatro estava escuro e vazio, não havia ninguém à vista, estava completamente silencioso. Estávamos todos assustados, mas voltamos para cima para terminar nosso trabalho. Cerca de 20 minutos depois, ouvimos tudo de novo. Começou alguém a tocar piano de novo. Presumimos que alguém estava de brincadeira com a gente, né? Então a gente decidiu parar de ensaiar durante a noite e nos esgueiramos até as portas do palco para assustar quem estava lá. Descemos silenciosamente a escada dos fundos e fomos na ponta dos pés até as portas dos bastidores, que levavam diretamente para o palco. Presumimos que alguém estava brincando conosco, então decidimos parar de ensaiar durante a noite e nos esgueiramos até as portas do palco para assustar quem estava lá, né? Descemos silenciosamente a escada dos fundos e fomos na ponta dos pés até as portas dos bastidores que levavam diretamente no palco. O som do piano de cauda era tão alto que não podíamos ouvir um ao outro sussurrando. Nós 3 sorrimos quando abrimos as portas e gritamos: "Te peguei!", apenas para mais uma vez encontrar o palco escuro como um breu.
um banco de piano vazio e a música parar total e imediatamente. Éramos as únicas pessoas naquele prédio, mas todos ouvimos aquela música tão claramente quanto o dia. Atrás da porta fechada, o piano estava a apenas cerca de 4,5 metros, mais ou menos, à nossa frente. Quando entramos pelas portas do palco, então não havia como alguém ter tido tempo de pular, muito menos de se esconder. Saímos em 1 segundo e acho que nenhum de nós ficou para o ensaio depois das 8 novamente. Minha gente. Bem clássico esse, né? Fantasma tocando piano lá. Mas assim, escola, hotel, faculdade, essas coisas assim que tem muita gente, sabe? Eu acho sempre muito natural que tenha esse tipo de história. Porque passa muita gente por lá, sabe? Muitas energias, muitas histórias, muitas pessoas mesmo, assim. Enfim, eu acho muito normal que tenha esse tipo de coisa, sabe? De assombração. Mas enfim, o que vocês acham da história? Me contem. Eita, gente, que loucura, hein? Eu tava ali num cenário, agora eu tô aqui em outro que não tem nada a ver, né? Mas eu vou te contar, a maldição daquele relato tá forte. Fui editar o último relato desse vídeo, adivinha só, pois é isso mesmo. Se você pensou que eu me dei mal, foi isso que aconteceu. Mas entre eu gravar o relato e eu editar e acontecer isso, surgiu um comentário aqui perguntando a respeito da Morgana. E então eu decidi finalizar esse vídeo com ela. Vamos ver se eu vou dar conta, porque eu vou te falar pensando uma bicha mal-humorada. Mas vamos tentar, né? Só um minutinho. Então é isso, vamos ver se vocês conseguem ver ela aqui. Ela é mal-humorada, estressada, não gosta de colo. Eu não sei como é que ela deixou pegar ela, acho que ela queria conhecer vocês também. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham dado pelo menos um arrepião. E é isso, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Se tem algum relato, manda pra mim, tá bom? Vai ser muito bom receber relato de vocês. Curte o vídeo, compartilha, se você gostou de conhecer a Dona Morgana aqui, deixa aqui no comentário, tá bom? E se não se inscrever, você já sabe, né? É um sussurro pra eu mandar a Morgana aí e te dar uma arranhada. Eu, hein? Então é isso, por hoje é só. Tenham bons pesadelos, meus bebês.